a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Finalmente é um vídeo muito pedido, gente. Só foi um dia que eu mencionei que eu já vi o cabelo de Deus, aí todo mundo começou, Dani, fala sobre isso. Você precisa dividir com a gente essa experiência. Eu nunca contei, gente, então vai ser a primeira vez que eu vou falar pra vocês as vezes que eu já vi o cabelo de Deus, uma experiência sobrenatural e pessoal linda, que eu creio que vai edificar muito a fé de vocês, tá bom? Gente, olha o que está escrito na palavra do Senhor em Apocalipse 1:14. Aleluia. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Amém? Então, gente, aqui na Bíblia diz que Jesus, quando ele subiu para a glória, ressuscitado, ele voltou a ser Deus. Amém? Porque Jesus, ele faz parte da Trindade, então ele é Deus. E na Bíblia diz que o cabelo dele era branco como a neve. Quem viu isso? O apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. E eu, Daniele, tive algumas experiências em relação ao cabelo de Deus. Gente, as minhas experiências com Deus são super diferentes, são super lindas, porque eu creio que Papai do Céu, ele se apresenta com cada pessoa de acordo com a sua personalidade, porque o nosso Deus conhece o coração de cada pessoa, ele sabe a maneira que trabalha com cada pessoa, amém? Porque na Bíblia diz que ele se apresenta puro para quem é puro, que ele se apresenta misericordioso para quem é misericordioso, que ele se apresenta justo para quem é justo. Então, no meu caso, eu sempre fui uma menina muito assim, curiosa. Quando eu me converti, eu voltei a ser criança, gente. E Deus, ele curou completamente a minha infância. Vocês sabem que a minha infância foi uma infância muito difícil. Passei por muitas complicações, fui abusada sexualmente, passei por muitas misérias, muitas limitações. Eu tive uma infância muito traumática. E depois que eu me converti, Deus, ele me curou de todos esses traumas, de todos esses medos. E ele me fez voltar a ser criança no início do meu primeiro amor. E todas as vezes que ele se relaciona comigo, até hoje, gente, é algo muito puro. É algo sem maldade, é algo inocente, porque é dessa maneira que Deus me vê, uma menina pura, uma criança na presença dele. Tudo bem que eu sou brava, sou justa, brigo mesmo, quando eu vejo coisa errada eu falo mesmo, não tenho papa na língua, mas na presença de Deus é diferente. Aqui, para lidar com a sociedade, para lidar com o mundo onde nos encontramos, eu luto como uma guerreira, não tenho medo, expulso o demônio, já tive muitas experiências espirituais, mas assim, na presença de Deus, é inacreditável como Deus tem poder de nos quebrantar, sabe? E ele extrai o melhor de nós na nossa adoração. A presença de Deus, ela quebra qualquer um. E o meu melhor, eu acredito que seja a minha pureza, o meu lado mais criança, né? Criança, assim, que eu quero dizer em relação a acreditar, sem duvidar que ele é o Deus do impossível. E ele faz aquilo que ele quer. Na Bíblia diz que Jesus foi em uma cidade e ele não pôde operar milagres porque as pessoas não acreditavam. Então, no meu caso, eu creio que Deus me dá tanta experiência diferente porque eu não duvido, eu me permito, eu desfruto, meu coração é puro, eu percebo ele, porque ele me deu o dom da percepção. Amém? E é claro, gente, eu não tenho essas experiências só para ficar guardada para mim, né? Papai do Céu faz eu dividir com vocês. Porque se não fosse para dividir as experiências, Lucas, Mateus, Marcos, João não escreveriam os evangelhos, não existiria a Bíblia relatando as experiências espirituais dos profetas, não é? Então tudo é compartilhado. Tudo que existe, tudo que Deus faz tem um propósito. Existe propósito para tudo debaixo do céu. Amém? Então eu creio que as minhas experiências não são só para mim. É para dividir com vocês. E da mesma maneira que abriu o meu entendimento em relação a quem Deus é para abrir o entendimento de vocês também e perceberem a Ele em todas as coisas. A primeira experiência que eu tive com Deus em relação ao cabelo dele, eu era cabeleireira, trabalhava em um salão, bem no início do meu primeiro amor, bem no início da minha conversão. E aí, nesse dia, foi uma profetisa lá no salão. E eu senti de pedir oração pra ela, né? Eu faço isso até hoje, gente. Eu adoro pedir oração pras pessoas porque eu acredito muito na intercessão. Eu oro muito, mas eu tenho essa mania, eu gosto de pedir pra outra pessoa orar por mim, porque geralmente Deus confirma algumas coisas que eu ainda tô com um pouco de dúvida, Deus, ele confirma através da oração de intercessão de outra pessoa, tá? E assim,
nesse dia eu pedi pra ela orar por mim e nós fomos no estoque. Ela falou, tá bom, vou orar por você. E nesse dia eu sentei num banquinho e fiquei esperando a oração e ela ficou de pé na minha frente. De repente ela começou a orar, mulher pentecostal, do fogo, de marchar e falar em línguas e entregar tudo que Deus manda. E aí eu quietinha assim, sentadinha, aí de repente ela começou a falar, filha minha, aí já não era mais ela, aí ela já estava tomada pelo Espírito Santo. Aí nesse tempo eu tinha tanta sede de Deus, eu tinha tanta sede, mas tanta sede, que quando eu escutei filha minha eu fiz assim, ó, eu abri o olho, porque eu tinha muito temor, gente. Então quando alguém orava por mim eu ficava assim, né? Mas quando falou filha minha eu já abri o olhinho. E aí eu olhei, quando eu olhei, ela apontou bem pra mim, bem no fundo do meu olho, e começou a entregar várias profecias, várias promessas. Muitas eu já estou vivendo hoje. Falando, eu vou mudar a tua vida, eu vou te exaltar, eu vou fazer um reboliço na tua vida, você vai se casar, você vai ser muito feliz. Foi entregando várias promessas, você será missionária, eu vou te usar com poder e autoridade, filha. Me entregando coisas que eu comecei a viver hoje. E na hora que eu olhei para essa profetisa, Deus apareceu no rosto dela de uma maneira muito única e diferente. E pela primeira vez eu vi o cabelo de Deus. E essa mulher, ela tinha um cabelo crespo, então ela usava o cabelinho dela preso com coquinho. Ela era a clássica tia do coque, dessas igrejas mais doutrinadas. E aí, gente, eu vi o cabelo de Deus pela primeira vez. E era um cabelo longo, gente, era um cabelo longo e ele usava uma trança. E conforme ele ia me falando, parecia que ele estava ao vento, coisa linda, tipo o cabelo dele balançava. Quando ela ia falando comigo, eu via uma visão espiritual, tá, gente? Mas eu vi nitidamente. Foi uma visão espiritual, mas foi muito nítido, parecia real. E eu vi uma trança, um cabelo mais ou menos que vinha até aqui, assim, ó. Sabe, meio soltinho, não tava esticado com gel. De uma maneira bem natural, presa e uma trança. E aí, a cor do cabelo, que eu sei que vocês vão perguntar, nessa visão que eu tive, era um castanho meio médio, sabe? Nem escuro, nem claro. Um castanho normal. Era ondulado, não era nem liso nem cacheado, era um ondulado. E isso ficou na minha cabeça. Fiquei dias tipo, Deus, ele tem cabelo grande. Deus usa uma trança, que bonito. E eu fiquei tipo, mas aí eu pensei, não, Deus pode se apresentar pra mim de várias maneiras. Não significa que ele usa uma trança, que o cabelo dele é grande. Mas sei lá, ele quis se apresentar pra mim desse jeito. Porque, gente, eu já vi Deus de várias formas, tá? A única coisa que não muda em Deus é o olhar e o sorriso. Isso eu posso garantir pra vocês e eu digo com convicção. A única coisa que não muda em Deus, em todas as experiências que eu tive de contemplar o manifestar dele e vê-lo face a face, é o olhar e o sorriso. É sempre o mesmo. E eu já falei sobre o olhar de Deus, já tem vídeos que eu falo sobre isso, que é o olhar mais puro do universo. Imagina o olhar de um bebê recém-nascido, é um olhar assim, ó, bem calminho, bem, aquele semblante bem puro assim, que o olhar chega a ficar assim, sabe? O olhar de Deus é assim, só que ao mesmo tempo, aquela autoridade da majestade de um leão. Não tem como explicar, ele é cordeiro e leão ao mesmo tempo, e no olhar de Deus você vê isso, a pureza e a autoridade juntas. Não tem como explicar, ninguém explica Deus. E o sorriso é a coisa mais linda, né? Como eu sempre digo pra vocês, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é um Deus alegre. Ele sempre tá sorrindo. É claro que eu já vi ele bravo algumas vezes e eu tremi na base, porque ele já me corrigiu várias vezes. Já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso. Mas na maioria das vezes ele tá sorrindo. Ele sempre tá sorrindo. E aí, gente, eu fiquei encucada, né? Porque imagina eu, uma bicha curiosa, como sempre fui. Fiquei cabeleireira no tempo, apaixonada por Jesus, apaixonada. Pensa numa menina que literalmente viveu o que Cantares diz. Na palavra do Senhor diz que a noiva, quando ela falava do seu noivo, no livro de Cantares, ela dizia para as concubinas, me tragam uvas, me tragam maçãs, porque eu estou desfalecendo de amor. Gente, só quem vive o primeiro amor entende o que Cantares diz. O que é desfalecer de amor. Cara, você fica viciado em Deus, você fica muito apaixonado no primeiro amor. Você fica, tipo, com muita sede. E você vê Deus em tudo e você quer muito mais dele sempre. Você quer mais e mais e mais e mais. E eu fiquei desse jeito. E eu queria, sei lá, abraçar Deus. Eu queria fazer carinho no rosto dele. Era o desejo do meu coração. Muitas vezes eu falava pra Deus me recolher.
Eu não tinha medo da morte não, gente. Meu primeiro amor estava tão forte que eu falava: Deus, eu te amo tanto. Agora que eu te conheci, agora que eu sei que o Senhor é real, me recolhe. Por que o Senhor não me leva para ficar com o Senhor? E eu não tinha depressão não, gente. Não era depressão não. Eu pedia para Deus me recolher porque eu queria viver com Ele para sempre. Eu não queria mais ficar longe dele. E Deus, Ele me respondia e me dizia: filha, eu poderia até te recolher, mas no momento você vai ser útil para mim aqui na terra porque eu preciso de você para salvar outras pessoas. Então, você tem uma missão aqui na terra. E aí se encaixa perfeitamente no que está escrito, no que Paulo disse. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sei muito bem o que esse versículo significa. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, eu ficava assim, sabe? Com muitos desejos em relação a Deus, um desejo puro, sabe? E eu vivi muitas coisas com Deus, eu já dancei com Deus, eu já fiz tantas coisas. Tenho tanta experiência ainda para compartilhar com vocês que eu vou lembrando, aí eu vou anotando, gente. E aí, nesse dia, eu em oração, eu falei assim para Deus: Deus, eu queria tanto pentear o seu cabelo. Olha o que eu pedi para Deus. Ai, Deus, eu queria tanto pentear o teu cabelo, fazer carinho no teu cabelo, fazer uma trança no teu cabelo. Eu queria tanto, Senhor, agora que eu vi teu cabelo, eu queria tanto ter a honra de passar a mão no teu cabelinho, sabe? Aquele amor por Deus. Gente, vocês acreditam que Deus me atendeu? Tava no salão, entrou uma mulher no salão, uma senhorinha. E aí ela foi e falou assim pra mim: oi filha, tudo bem? Aí eu falei: tudo. Ela: você pode lavar meu cabelo e fazer uma escova? Eu: posso. Chegou lá no salão, lavei o cabelinho dela, comecei a escovar. Aí, de repente, eu falei pra ela: e como a senhora quer que eu finalize? Ela: faz uma trança pra mim. E quando ela pediu pra fazer uma trança no cabelo dela, eu olhei pra ela pelo espelho. E quando ela olhou pra mim, eu vi Deus se manifestando no rosto dela. Ele me olhou bem assim, tipo, e sorriu, tipo: você não queria fazer uma trança em mim? Eu tô aqui. Ai, eu não aguento, gente, quando eu lembro dessas coisas. Eu fico até sem ar, sabe? É tão maravilhoso. Esse Deus, ele é tão incrível. E ali eu fiquei tão feliz quando eu percebi que era Deus realizando o desejo do meu coração em relação a viver esse momento íntimo com Ele, que eu peguei o cabelinho daquela senhora, que eu vi que era Deus nela, e eu comecei a pentear com tanto amor, e eu fui fazendo aquela trança e fui adorando, adorando a Deus, penteando o cabelo daquela mulher, e eu fui fazendo aquela trança, adorando, adorando, tipo: oh meu Deus, obrigada por este momento. E eu me lembrei o que a palavra do Senhor diz, que o próprio Jesus disse, que muitos de nós receberíamos anjos em nossas casas e não perceberíamos. Na palavra do Senhor também diz que no dia do juízo final, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque quando eu tive fome, vocês não me deram o que comer, quando eu tive sede, vocês não me deram o que beber, quando eu estava nu, vocês não me vestiram. E as pessoas vão falar: quando que te vimos e não te ajudamos? E Jesus disse: quando vocês não fazem para um pequenino, não fazem para mim. Então eu acredito de maneira particular que Deus, ele pode se apresentar até mesmo na forma humana para provar as pessoas. Deus já fez isso comigo várias vezes. E na Bíblia diz que Deus foi visitar Abraão na forma humana. Então o que eu digo para vocês é Bíblia. Foi Deus e 2 anjos na forma de 3 seres humanos visitar Abraão. E eles comeram com Abraão. Tiveram seus pés lavados com Abraão. E Deus mudou? Deus continua nos provando. Deus continua usando pessoas e muitas vezes Ele mesmo se disfarça de pessoas, ou de um mendigo, ou de alguém que você nem imagina, só para provar o teu coração. Em relação a essa mulher, eu nunca mais a vi. Eu não sei se era Deus ali me provando e realizando o desejo do meu coração, ou era uma mulher que Ele simplesmente usou ali naquele momento, mas era uma serva dele. E de qualquer maneira, eu tive a experiência de fazer uma trança no cabelo de Deus. Ele realizou o desejo do meu coração e isso me marcou profundamente. Uma filha que teve o desejo de fazer uma trança no cabelo do pai. Isso é intimidade. Só os íntimos entenderão isso. Só as novas criaturas entenderão isso. Só os libertos entenderão isso. A terceira experiência que eu tive com Deus foi um dia que eu estava numa igreja e eu estava passando por muita luta. Por um momento muito difícil assim. E eu precisava muito do colo de Deus. Muito de um consolo, de um abraço de Deus. E aí eu estava na igreja e ninguém sabia o que eu estava passando. E aí quando eu cheguei na igreja, uma moça veio correndo na minha direção e me abraçou. E ela começou a dizer coisas lindas no meu ouvido. E ela começou a me dizer tudo o que eu estava passando. E era Deus usando ela, porque ela começou a revelar tudo o que eu estava passando. E eu comecei a chorar. E Deus começou a falar: eu sei que você está passando por isso e por isso e por isso. Aí eu desmantelei ali. Ali eu
me quebrei inteira. Ali eu comecei a chorar sem parar, porque eu vi que era Deus. Revelou tudo o que eu tava passando. Coisa linda. E aí eu comecei a chorar, eu apertei aquela serva, aquele vaso de Deus, comecei a chorar, 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 chorar. E eu vi que era Deus usando ela e eu aproveitei o momento e abracei mais ainda. E enquanto eu tava abraçada nela, por um momento que eu abri meu olho, eu vi um cabelo branco me abraçando. Enquanto eu abraçava e chorava, sabendo com fé que era Deus ali me consolando, que era Deus ali me abraçando. Ele só tava usando o vaso, mas quem tava me abraçando ali era Deus. Eu vi rapidamente um cabelo branco. Era um cabelo branco bem fofinho, como a neve, assim, e vinha até o ombro, assim, ondulado, bem perfeitinho, bem bonitinho, mas era ondulado, fofinho, igual algodão, branquinho, branquinho. E eu tive essa experiência de ver o cabelo de Deus, como está escrito em Apocalipse também, branquinho, branquinho. Então Deus, ele pode se apresentar de várias maneiras a nós, tá bom, gente? Mas uma coisa que nunca vai mudar nele é o olhar, o sorriso e quem ele é. A essência, a personalidade, ele é o que é. Ele é o Deus do impossível e ele nos prova a todo tempo e a todo momento. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também o botão Seja Membro para as pessoas que desejam receber vídeos exclusivos ao vivo todas as semanas aqui no canal Querida Dani e ainda participar de um grupo no WhatsApp. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.